A lâmina fria atravessou o meu peito antes mesmo que eu pudesse piscar. Não houve som de passos. Não houve aviso. Apenas o gosto metálico de sangue inundando a minha boca e o som da chuva batendo no asfalto quebrado do centro de São Paulo. Eu caí de joelhos. A figura encapuzada na minha frente puxou a espada com um movimento brusco e a minha visão escureceu. O vazio me engoliu. E então eu abri os olhos. Eu puxei o ar com tanta força que meus pulmões queimaram. Estava sentado na minha cama, no meu apartamento minúsculo na Zona Leste. O ventilador de teto rangia e o barulho do trânsito lá fora era ensurdecedor. Olhei para as minhas mãos. Estavam suadas, tremendo, mas intactas. Não havia sangue. Não havia ferida no meu peito. Peguei o celular em cima do criado mudo. Terça-feira, 7 da manhã. O mesmo dia. A mesma hora. Meu nome é Rafael. Até 5 minutos atrás, eu era só um cara normal tentando sobreviver na selva de pedra, trabalhando como entregador de aplicativo para pagar a faculdade. Eu achei que tinha tido o pior pesadelo da minha vida. Levantei, joguei uma água no rosto, vesti minha jaqueta e saí para trabalhar. O dia correu exatamente igual. O mesmo cliente reclamando do atraso na Avenida Paulista, o mesmo pneu furado perto da Praça da Sé. E quando a noite caiu e a chuva começou, o mesmo atalho pelo beco escuro. Foi lá que aconteceu de novo, a mesma sombra, o mesmo brilho prateado cortando a escuridão. Dessa vez, a lâmina não foi no peito, foi no pescoço. A dor foi indescritível. Uma queimação absoluta que me fez querer gritar, mas nenhum som saiu. Eu morri engasgado no meu próprio sangue, olhando para os olhos vermelhos e brilhantes do meu assassino por baixo do capuz. E então, o vazio. Eu abri os olhos. Puxei o ar desesperado, o ventilador rangendo, o trânsito lá fora. Terça-feira, 7 da manhã. O pânico tomou conta de mim. Eu corri para o banheiro e vomitei. Aquilo não era um sonho. A dor era real demais. O cheiro da chuva, o frio do aço, o desespero. Tudo era real. Eu estava preso. Preso no dia da minha própria morte. Na terceira vez, eu decidi não sair de casa. Tranquei a porta, fechei as janelas, puxei o sofá para bloquear a entrada. Fiquei sentado no canto do quarto, segurando um taco de beisebol velho. As horas passaram se arrastando. Quando o relógio marcou 11h30 da noite, a luz piscou. A temperatura do quarto caiu drasticamente. A porta não foi arrombada. A sombra simplesmente se formou a partir da escuridão do meu próprio armário. Eu tentei balançar o taco. Fui lento demais. A espada cortou o meu braço fora antes de perfurar o meu coração. Eu abri os olhos. Terça-feira, 7 da manhã. Na quarta vez, eu tentei fugir. Peguei minha moto e acelerei para fora de São Paulo. Peguei a rodovia em direção ao interior, o mais rápido que a minha moto velha aguentava. Achei que estava seguro. Mas, no meio da estrada deserta, um caminhão desgovernado cruzou a pista. Antes do impacto, eu vi. O motorista do caminhão usava um capuz. Os mesmos olhos vermelhos. A explosão me consumiu. Eu abri os olhos. Terça-feira, 7 da manhã. A partir daí, eu perdi a conta. Morri 10, 20, 50 vezes. Fui esfaqueado, queimado, atropelado, envenenado, jogado de prédios. Eu tentei pedir ajuda para a polícia, mas me chamaram de louco. Tentei lutar, mas meus ataques eram como os de uma criança contra um mestre de artes marciais. O assassino não falava. Ele apenas me caçava, me encontrava e me matava. Ele brincava comigo. Ele sentia prazer no meu desespero. O medo inicial se transformou em exaustão. A exaustão se transformou em apatia. Eu já não gritava quando acordava. Eu apenas olhava para o teto, esperando a hora de morrer de novo. Eu estava quebrado. A minha mente estava estilhaçada em 1000 pedaços. Mas, na morte de número 87, algo mudou. O assassino me encurralou na estação da luz. A espada veio em direção ao meu rosto. Eu não fechei os olhos. Eu encarei a lâmina. E por uma fração de segundo, o tempo pareceu desacelerar. Eu vi o movimento do ombro dele. Eu vi a inclinação do pulso. Eu não consegui desviar a tempo, e a espada cravou no meu crânio. Mas, quando eu acordei no meu quarto, uma faísca se acendeu dentro de mim. Eu não era apenas uma vítima. Eu era um aluno. Cada morte era uma lição. Cada corte era um mapa dos movimentos dele. Ele era infinitamente mais forte, mais rápido e mais letal. Mas ele tinha um padrão. E eu tinha tempo infinito. Eu parei de tentar fugir. Eu comecei a caçar a minha própria morte. Na morte número 100, eu consegui desviar do primeiro golpe. Na morte 120, eu consegui bloquear a espada com um cano de ferro antes de ser partido ao meio. Na morte 200, eu consegui acertar um soco no rosto dele. O impacto quebrou todos os ossos da minha mão, e ele me decapitou logo em seguida. Mas eu vi. Eu vi o sangue negro escorrendo do lábio dele. Ele sangrava. Ele não era um deus. Ele era um monstro. E monstros podem ser mortos. Eu comecei a treinar. Usava as primeiras horas do dia para condicionar o meu corpo até o limite absoluto.
Eu lutava contra gangues na rua apenas para ganhar reflexos, não me importando se me matassem, porque eu sempre voltaria. Eu decorei cada beco, cada telhado, cada sombra do centro de São Paulo. O meu apartamento virou um centro de planejamento tático. As paredes estavam cobertas de anotações sobre os padrões de ataque dele. Morte 350. Eu já não sentia dor. A morte era apenas um botão de reiniciar. O meu corpo no mundo real continuava o mesmo, mas a minha mente estava evoluindo. Os meus reflexos estavam se tornando sobre-humanos. Eu conseguia prever o movimento das pessoas na rua, antes mesmo que elas dessem o primeiro passo. O mundo parecia estar em câmera lenta. Hoje é a morte número 500. Eu estou de pé no mesmo beco escuro perto da Praça da Sé. A chuva está caindo pesada, lavando o asfalto. Eu não estou segurando um cano de ferro ou um taco de beisebol. Eu estou segurando 2 facas de combate que roubei de uma loja de caça. O ar fica gelado. A sombra se forma na minha frente. Os olhos vermelhos brilham na escuridão. Ele levanta a espada de prata, esperando que eu recue. Esperando que eu implore. Mas eu não recuo. Eu abro um sorriso insano, forjado em 500 mortes de pura agonia. Eu giro as facas nas mãos e dou o primeiro passo em direção a ele. Hoje, o jogo muda. Hoje, o caçador vira a caça. O assassino avançou. A espada de prata cortou o ar com um zumbido letal, mirando exatamente o meu pescoço. Era o mesmo golpe da morte número 42. O mesmo ângulo, a mesma velocidade. Mas eu não estava mais lá. Eu deslizei por baixo da lâmina, sentindo o vento frio do aço roçar o meu cabelo molhado pela chuva. O monstro arregalou os olhos vermelhos por uma fração de segundo. Ele não esperava por isso. Ele estava acostumado com uma presa que corria, não com uma que dançava com a morte. Girei o meu corpo usando o asfalto escorregadio a meu favor. Minha faca direita encontrou a brecha na armadura de sombras dele, cravando fundo na lateral do seu abdômen. O sangue negro espirrou, quente e espesso, manchando a minha jaqueta. Ele soltou um grunhido gutural, um som que parecia vir do fundo de uma caverna, e tentou me chutar para longe. Mas eu já tinha previsto isso. Morte número 118. Eu bloqueei o chute com o antebraço esquerdo, ignorando a dor do impacto que quase trincou meu osso, e usei o impulso para saltar para trás. Nós nos encaramos no meio do beco. A chuva caía impiedosa sobre a Praça da Sé. Pela primeira vez em 500 dias, o assassino hesitou. Ele olhou para o próprio ferimento, depois para mim. A aura negra que o envolvia começou a oscilar. Ele estava furioso. Ele ergueu a espada com as 2 mãos, e a lâmina começou a brilhar com uma luz carmesim. O ar ao nosso redor ficou pesado, difícil de respirar. Era uma habilidade mágica, a mesma que me vaporizou na morte 270. Ele desceu a espada em um arco devastador. Uma onda de energia vermelha rasgou o chão do beco, vindo na minha direção como um tsunami de puro poder destrutivo. Se aquilo me acertasse, não sobraria nem cinzas. Mas eu não recuei. Eu fechei os olhos por um milésimo de segundo, sincronizando a minha respiração com o som da energia se aproximando. 3, 2, 1. Saltei em direção à parede de tijolos do prédio ao lado. Corri 2 passos na vertical, desafiando a gravidade, e me lancei por cima da onda de energia. Eu estava no ar, exatamente acima dele. O tempo parou. Eu vi o capuz cair para trás, revelando um rosto pálido, coberto de cicatrizes e runas brilhantes. Ele tentou erguer a espada para se defender, mas o peso do próprio ataque o deixou vulnerável por meio segundo. Era tudo o que eu precisava. Caí como um meteoro. Minhas 2 facas desceram com toda a força da minha fúria acumulada, cravando perfeitamente nas 2 clavículas do monstro. O impacto nos jogou no chão. O asfalto rachou sob o peso da queda. O assassino soltou um grito ensurdecedor, um som que fez os vidros dos prédios ao redor tremerem. Eu não parei. Puxei as facas e comecei a golpear. Peito, pescoço, rosto. Cada golpe era por uma morte que eu sofri. Cada corte era por uma noite de desespero. Eu não era mais o entregador assustado. Eu era a encarnação da vingança. No último golpe, eu cravei a faca bem no meio da testa dele, perfurando o crânio até o cabo. O corpo do monstro teve um espasmo violento e, de repente, parou. Os olhos vermelhos perderam o brilho. A chuva continuou caindo, lavando o sangue negro que inundava o chão. Eu caí para trás, ofegante, sentindo cada músculo do meu corpo queimar. Eu tinha conseguido. Eu tinha matado o meu assassino. Mas o que aconteceu a seguir mudou tudo. O corpo do monstro começou a se desfazer em cinzas negras. As cinzas não voaram com o vento. Elas começaram a flutuar na minha direção. Tentei me afastar, mas estava exausto demais. A fumaça escura me envolveu, entrando pelas minhas narinas, pela minha boca, pelos meus poros. Uma dor excruciante tomou conta de mim. Parecia que minhas veias estavam sendo preenchidas com chumbo derretido. Eu gritei até a minha garganta rasgar, e então,
Uma voz ecoou na minha mente. Uma voz metálica, fria, como um sistema de computador. Anomalia detectada. O portador do domínio do ciclo foi eliminado, transferindo autoridade. Novo portador reconhecido, Rafael. Sincronização concluída, status atualizados. A dor sumiu instantaneamente. Eu abri os olhos. O mundo estava diferente. Eu conseguia enxergar cada gota de chuva caindo em câmera lenta. Eu conseguia ouvir o batimento cardíaco de um rato nos esgotos, a metros de distância. Olhei para as minhas mãos. A fraqueza humana tinha desaparecido. Meus músculos estavam densos, carregados com uma energia que eu nunca tinha sentido antes. Eu não apenas herdei a força do monstro, eu herdei o sistema dele. Uma tela azul translúcida apareceu flutuando na minha frente. Nome, Rafael. Nível, 15. Classe, Senhor do Ciclo. Habilidades, regressão temporal, ativa. Olhos do Predador, passiva. Força sombria, passiva. Eu encarei a tela, incrédulo. Regressão temporal. O poder de voltar no tempo após a morte. O poder que me torturou por 500 dias agora era meu. Eu era o dono do loop. Eu podia escolher quando e como usar. Mas não era só isso. A força física daquele monstro agora corria nas minhas veias. Eu dei um soco leve na parede de tijolos do beco. A parede inteira tremeu, e um buraco do tamanho de uma bola de boliche se abriu, espalhando poeira e pedaços de concreto. Eu ri. Uma risada rouca que ecoou pela noite de São Paulo. Eu não era mais um humano comum. Eu era um desperto. Peguei o meu celular do bolso. A tela estava trincada, mas ainda funcionava. 11h59 da noite. O momento em que eu sempre morria. O momento em que o ciclo sempre reiniciava. Fiquei olhando para os números digitais. 57 segundos. 58. 59. Meia-noite. Quarta-feira. O ar não ficou gelado. O mundo não escureceu. O trânsito continuou fluindo ao longe. O amanhã finalmente tinha chegado. Eu tinha quebrado a maldição. Eu tinha sobrevivido à terça-feira. Mas a tela azul piscou novamente, trazendo uma nova mensagem que fez o meu sangue gelar. Aviso. A morte do executor Setor Sul atraiu a atenção da Guilda das Sombras. Nível de ameaça aumentado. Sobreviva. Eu olhei para o céu nublado de São Paulo. O assassino que me matou 500 vezes não era um monstro solitário. Ele era apenas um peão. Um executor de uma organização muito maior, que operava nas sombras do Brasil. Eles viriam atrás de mim. Eles tentariam recuperar o poder do ciclo. Eu guardei as minhas facas. A chuva parou, dando lugar a uma névoa fria. Eles acham que podem me caçar? Eles acham que podem me transformar em vítima de novo? Eles não fazem ideia do que acabaram de criar. Eu morri 500 vezes para chegar até aqui. Eu conheço o gosto da morte melhor do que qualquer um deles. Eu caminhei para fora do beco, pisando nas poças d'água que refletiam as luzes de neon da cidade. A partir de hoje, as ruas de São Paulo não pertencem mais à Guilda das Sombras. Pertencem a mim, e eu vou caçar cada um deles, até que não sobre nenhum. O sol nasceu sobre São Paulo, mas a cidade parecia diferente. As cores estavam mais vivas, os sons mais nítidos. Eu estava no telhado do meu prédio na Zona Leste, observando o mar de concreto. Eu não dormi. Eu não precisava. A energia sombria que corria nas minhas veias substituía o cansaço por uma adrenalina constante. Eu passei a madrugada inteira testando os meus novos limites. Eu conseguia saltar entre os prédios, como se a gravidade fosse apenas uma sugestão. Meus socos amassavam portas de aço como se fossem papel alumínio. Mas o mais assustador era a habilidade passiva. Os olhos do predador. Quando eu me concentrava, o mundo perdia as cores e se transformava em um mapa térmico de energia. Eu conseguia ver a aura das pessoas na rua lá embaixo. A maioria era fraca, uma luz branca e difusa. Mas eu sabia o que estava procurando. Eu estava procurando o vermelho escuro, a cor da Guilda das Sombras. Eles não demoraram a aparecer. Eram 3 da tarde. Eu estava comendo um pastel em uma barraca, perto da estação Brás, tentando agir normalmente. O gosto da carne com queijo parecia um banquete divino depois de 500 dias, comendo a mesma marmita fria. Foi então que os meus olhos do predador apitaram. 3 assinaturas de energia vermelha. Fortes. Frias. Elas estavam se movendo rápido, vindo do meio da multidão, fechando um cerco ao meu redor. Eu limpei a boca com um guardanapo de papel, paguei o feirante e caminhei calmamente em direção a uma rua lateral. Uma rua estreita, ladeada por galpões abandonados de antigas fábricas têxteis. O lugar perfeito para um abate. Eu não ia fugir. Eu ia atraí-los para a minha teia. Entrei em um dos galpões escuros. O cheiro de mofo e ferrugem empesteava o ar. A luz do sol entrava apenas por algumas telhas quebradas no teto alto. Fiquei parado no centro do galpão, de costas para a entrada principal. Esperei. O som de passos leves ecoou. Eles não usavam capuzes como o primeiro executor. Eram 3 homens vestidos com ternos pretos sob medida, parecendo executivos da Faria Lima.
se não fossem pelas espadas curtas e brilhantes que seguravam. O líder deles, um cara alto com uma cicatriz no pescoço, deu um passo à frente. Rafael. A voz dele era arrogante, carregada de desdém. Você causou um grande problema para a guilda. Matar o executor setor sul foi um erro de cálculo. Entregue o núcleo do domínio do ciclo agora, e nós garantimos uma morte rápida. Resista, e nós vamos arrancar a sua pele enquanto você ainda respira. Eu não me virei. Eu apenas soltei uma risada baixa. Uma risada que ecoou pelas paredes de metal do galpão. Morte rápida? Eu perguntei, virando o rosto lentamente para encará-los. Vocês não sabem nada sobre a morte. Eu conheço a morte intimamente. Nós somos velhos amigos. Os olhos do predador ativaram. O mundo ficou cinza, e os 3 homens brilharam em um vermelho intenso. Eu vi os músculos deles se contraírem. Eu vi o fluxo de energia mágica correndo para as espadas deles. Eles eram rápidos. Para um humano normal, eles seriam borrões invisíveis. Mas para mim, eles estavam se movendo em câmera lenta. O cara da esquerda atacou primeiro. Ele saltou, mirando a espada no meu peito. O mesmo golpe que me matou na primeira vez. A ironia me fez sorrir. Eu não desviei. Eu levantei a mão direita e segurei a lâmina da espada nua com os dedos. O aço mágico rangeu contra a minha pele, mas não cortou. A força sombria protegia o meu corpo como uma armadura invisível. O assassino arregalou os olhos, em choque. O quê? Como? Muito lento. Eu sussurrei. Apertei os dedos. A espada mágica estilhaçou em dezenas de pedaços de metal. Antes que ele pudesse recuar, eu desferi um soco no estômago dele. Não usei toda a minha força, mas foi o suficiente. O impacto soou como um tiro de canhão. O corpo dele voou para trás, atravessando uma parede de tijolos do galpão e desaparecendo em uma nuvem de poeira. Ele não levantou mais. Os outros 2 hesitaram. O medo substituiu a arrogância nos olhos deles. Eles finalmente perceberam que não estavam caçando um entregador assustado. Eles tinham entrado na jaula de um monstro. Matem-no! Usem tudo! Gritou o líder. Os 2 avançaram juntos. O líder invocou chamas negras na sua espada, enquanto o outro disparou agulhas de gelo mágico com a mão livre. Um ataque combinado perfeito. Fogo e gelo. Morte certa. Eu ativei a minha energia. A aura negra que antes pertencia ao meu carrasco explodiu ao meu redor, densa e sufocante. O chão de concreto rachou sob os meus pés. Eu avancei contra o ataque deles. As agulhas de gelo bateram na minha aura e derreteram instantaneamente. A espada em chamas do líder desceu em direção ao meu pescoço. Eu não bloqueei. Eu deixei a espada cortar. A lâmina atravessou o meu pescoço. O líder sorriu, achando que tinha vencido. Mas não havia sangue, não havia ferida. O corpo que ele cortou começou a se desfazer em fumaça negra. Era uma ilusão residual da minha velocidade. Eu já não estava lá. Eu estava atrás dele. Agarrei a nuca do líder com a mão esquerda e o levantei do chão com facilidade. Ele se debateu, largando a espada, tentando arrancar a minha mão do pescoço dele. O terceiro assassino parou, tremendo, sem saber o que fazer. Você falou sobre arrancar pele. Eu sussurrei no ouvido do líder, a minha voz fria como o gelo. Vamos ver o quão resistente você é. Eu canalizei a força sombria para a minha mão livre e desferi um golpe de palma no peito dele. A energia negra invadiu o corpo dele, destruindo os canais de magia de dentro para fora. Ele gritou em agonia, sangue escorrendo pelos olhos e ouvidos. Joguei o corpo inerte dele no chão, aos pés do último assassino. O cara de terno caiu de joelhos. A espada dele escorregou das mãos trêmulas e bateu no concreto. Ele olhou para mim com puro terror. Por favor, ele gaguejou, as lágrimas se misturando com o suor no rosto dele. Por favor, não me mate. Eu conto tudo. Eu digo onde fica a base principal da guilda em São Paulo. Eu digo quem é o mestre. Eu caminhei até ele lentamente. Os meus passos ecoavam no galpão silencioso. Eu olhei para baixo, encarando o homem patético implorando pela vida. 500 mortes me ensinaram muitas coisas. A principal delas é que a misericórdia é um luxo que eu não posso mais pagar. Eu não preciso que você me conte, eu disse, ativando a tela azul do sistema. Eu vou descobrir sozinho. Eu levantei o pé e pisei com força no peito dele, esmagando as costelas e encerrando a vida do último assassino. A tela azul piscou na minha frente. Inimigos derrotados, experiência adquirida, nível aumentado para 18. Nova habilidade desbloqueada, extração de memórias, ativa. Eu sorri. O sistema estava se adaptando às minhas necessidades. Eu me ajoelhei ao lado do corpo do líder, coloquei a mão sobre a cabeça dele e ativei a nova habilidade. Uma torrente de imagens invadiu a minha mente. Rostos, senhas, localizações. Eu vi um arranha-céu luxuoso na Avenida Berrine. Eu vi o rosto do mestre da guilda, um homem velho com olhos de serpente. Eu levantei, limpando a poeira da minha jaqueta. A Guilda das Sombras achou que controlava o submundo do Brasil. Eles acharam que eram os predadores no topo da cadeia alimentar. Eles estavam errados. O verdadeiro predador acabou de acordar.
E eu estou com fome. Esta é a terceira parte da história. Rafael demonstrou seu poder esmagador e descobriu a localização do líder da guilda. A Avenida Berrini brilhava com as luzes dos escritórios de luxo. Carros importados deslizavam pelo asfalto molhado da garoa fina que caía sobre São Paulo. Para as pessoas comuns, aquele era o coração financeiro da cidade. Para mim, era o covil do monstro. O arranha-céu de vidro espelhado no final da avenida era a sede da Guilda das Sombras. A extração de memórias me deu a planta inteira do prédio. O mestre estava na cobertura, o último andar. Eu não ia entrar pelos fundos. Eu não ia me esgueirar pelos dutos de ventilação. Eu era o senhor do ciclo. Eu ia entrar pela porta da frente. Parei na calçada, de frente para a entrada principal. 2 seguranças de terno, com auras vermelhas pulsando sob os olhos do predador, bloquearam o caminho. Eles colocaram as mãos dentro dos paletós, prontos para sacar armas mágicas. "O prédio está fechado", um deles rosnou. Eu não respondi. Apenas liberei uma fração da minha força sombria. Uma onda de choque invisível varreu a entrada. Os 2 seguranças foram arremessados contra as portas de vidro temperado, estilhaçando tudo em uma chuva de cacos brilhantes. Eles caíram inconscientes antes mesmo de tocarem o chão do saguão. Entrei no prédio. O alarme disparou, um som estridente que ecoou pelo mármore branco. Dezenas de assassinos da guilda começaram a sair dos elevadores e das escadas de emergência. Eles empunhavam espadas, lanças de energia e armas de fogo modificadas. Eles formaram uma parede humana entre mim e os elevadores executivos. "Matem o invasor!" gritou um dos capitães. Uma chuva de balas e magia voou na minha direção. Eu não recuei. Eu ativei a minha aura negra, criando um escudo denso ao meu redor. As balas derretiam ao tocar a energia. Os feitiços se dissipavam como fumaça. Eu caminhei em direção a eles, passo a passo, implacável. Eu não usei armas. Eu usei as minhas mãos. Cada soco quebrava ossos. Cada chute arremessava corpos através das paredes de gesso. Eu me movia como um fantasma negro no meio do saguão branco. Eles eram lentos. Eles eram fracos. Eles não tinham morrido 500 vezes para aprender a lutar. Em menos de 3 minutos, o saguão estava em silêncio. Dezenas de assassinos de elite gemiam no chão, derrotados. Entrei no elevador executivo e apertei o botão da cobertura. A música ambiente tocava suavemente enquanto eu subia, um contraste bizarro com o massacre que eu tinha acabado de causar. A tela azul do sistema piscava sem parar, anunciando níveis ganhos e novas habilidades passivas. Eu estava ficando mais forte a cada segundo. As portas do elevador se abriram no último andar. A cobertura era um salão imenso, com paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. No centro do salão, sentado em uma poltrona de couro negro, estava o mestre da guilda. O homem velho com olhos de serpente. Ele segurava uma bengala de madeira escura, entalhada com runas vermelhas. Ele não parecia assustado. Ele parecia curioso. "Rafael?" A voz dele era sibilante, como o rastejar de uma cobra. "Eu devo admitir, você superou as minhas expectativas. Sobreviver ao executor já era um milagre. Mas absorver o domínio do ciclo e invadir a minha fortaleza? Isso é inédito." Eu caminhei até o centro do salão, parando a 10 passos dele. "O seu tempo acabou, velho. A Guilda das Sombras não manda mais nesta cidade." O mestre riu. Uma risada seca e sem humor. "Você acha que porque ganhou um pouco de poder, você é invencível? O domínio do ciclo é apenas uma ferramenta. Eu sou a própria magia." Ele bateu a bengala no chão. O salão inteiro tremeu. As luzes da cidade lá fora desapareceram, substituídas por um vazio negro. O chão de mármore se transformou em um pântano de sombras borbulhantes. Mãos esqueléticas começaram a sair do chão, agarrando os meus tornozelos. Era uma ilusão de alto nível, um feitiço de domínio. "Bem-vindo ao meu mundo, garoto", o mestre disse, a voz ecoando de todas as direções. "Aqui, o tempo não importa. Aqui, eu controlo a sua mente. Eu vou quebrar a sua sanidade até você me entregar o núcleo do ciclo." As mãos esqueléticas começaram a me puxar para baixo. O ar ficou rarefeito. Sombras com o formato do primeiro assassino começaram a se formar ao meu redor, erguendo espadas de prata. Ele estava tentando recriar o meu trauma. Ele estava tentando me prender em um novo loop mental. Eu olhei para as sombras. Eu olhei para as espadas. E eu sorri. "Você não entende, não é?" eu disse, a minha voz cortando a ilusão como uma navalha. "Você acha que isso me assusta? Eu vivi no inferno por 500 dias. Eu fiz do inferno a minha casa. Eu fechei os olhos e acessei o núcleo do domínio do ciclo dentro de mim. Eu não usei a regressão temporal para voltar no tempo. Eu usei a energia bruta do tempo para distorcer o espaço ao meu redor." "Quebre", eu sussurrei. Uma explosão de energia temporal irrompeu do meu corpo. O pântano de sombras congelou. As mãos esqueléticas viraram pó.
As ilusões dos assassinos estilhaçaram como vidro quebrado. A realidade voltou com um estrondo ensurdecedor. O salão da cobertura reapareceu. As luzes de São Paulo brilharam novamente através das janelas. O mestre da guilda foi arremessado para trás, caindo da poltrona. A bengala dele rachou ao meio. Ele cuspiu sangue, olhando para mim com os olhos de serpente arregalados em puro terror. A ilusão dele foi destruída pela força bruta do meu poder. Eu caminhei até ele. Os meus passos eram lentos, deliberados. Eu parei na frente dele, olhando de cima para baixo. Ele tentou rastejar para trás, mas bateu as costas na parede de vidro. Você? O que é você? Ele gaguejou, a arrogância completamente apagada. Eu sou o resultado dos seus erros, eu respondi, ativando a força sombria na minha mão direita. Eu sou o dono do loop. Eu agarrei o pescoço dele e o levantei do chão. Ele se debateu inutilmente. Eu não ia matá-lo rápido. Eu ia usar a extração de memórias para roubar cada segredo, cada feitiço, cada contato que a Guilda das Sombras tinha no Brasil e no mundo. Eu ia absorver tudo o que ele construiu. A tela azul piscou na minha frente com uma mensagem final. Mestre da Guilda derrotado. Autoridade máxima transferida. Novo título adquirido. Soberano das Sombras. Eu soltei o corpo sem vida do velho no chão. Caminhei até a janela de vidro e olhei para a cidade de São Paulo. A chuva tinha voltado a cair, lavando as ruas lá embaixo. Eu não era mais o Rafael, o entregador assustado que morria todos os dias no mesmo beco. Eu não era mais uma vítima do destino. Eu quebrei o ciclo, eu superei a morte. E agora, a cidade inteira, e tudo o que se esconde nas sombras dela, pertence a mim. O jogo virou, e eu sou o único jogador que importa.